E aí pessoal, eu sou o Matt Bala e este é mais um resumo do que está acontecendo dentro da mansão do Power Couple Brasil. Vem chegando e deixando aquele like, se inscrevendo no canal para ter todas as novidades em primeira mão, beleza? Ontem tivemos um programa muito agitado, eu gostei bastante. Votação, uma prova muito engraçada. O casal que está apresentando o programa se saiu muito bem porque eles foram até fazer a prova, olha só que legal. Então muito divertido essa nova interação de ter um casal apresentando. Show de bola, viu, Record? Continue assim. Bom, antes da gente falar sobre as coisas que aconteceram depois da votação, vamos falar umas coisas que aconteceram antes, que a Record, inclusive, não passou. Pois é, vou mostrar para vocês. Primeira coisa é sobre essa conversa aqui, gente. O Vitor estava conversando com o Everton e com a Emily, e ele explicou que, basicamente, né, surgiu um boato de que, na verdade, o Everton teria falado para o casal Thalira e Rafael que eles não mereciam prêmio porque eles teriam uma condição de vida melhor, porque o Rafa e a Thali moram em Orlando, nos Estados Unidos e tudo mais. O Vitor não explicou pro Everton da onde surgiu esse boato. Ele apenas falou que tem um boato aí circulando que você, Everton, falou isso pro Rafa e pra Thalira. O Everton explicou que conversou com a Thalira anteriormente, antes dessa conversa, o Everton conversou com a Thalira e eles tiveram até um desentendimento e tal, mas depois acabaram se acertando e ponto final. Bom, essa fofoca do Vitor chegou na Thalira e no Rafa. Por quê? Porque o próprio Everton foi lá no quarto, ó, do Rafa e da Thalira e ele falou, olha, a gente tem um boato aí, né? Tá tendo um boato e eu quero explicar, quero entender de vocês. Pra vocês, o Vitor me parou ali para conversar agora e ele disse que chegou um boato no... Aí, ó, chegou um boato e aí ele explica que o boato é, na verdade, sobre o Everton falar que Rafa e Thali não merecem porque tem condições financeiras melhores. Bom, a Thali falou que não falou isso, que não estava ouvindo isso de nenhum lugar. O Rafa também achou bizarro isso. Inclusive, o próprio Rafa disse que o Vitor chegou nele para falar sobre esse boato e o Rafa achou que era brincadeira. O Rafa falou, não, tá zoando, tá zoando. E aí ele ignorou, o Rafa falou que ignorou o Vitor, porque achou que era uma zoeira, achou que era uma coisa, era tão surreal na cabeça do Rafa, que ele não achou que era de verdade. Bom, a Thali então falou que não aconteceu isso, que nunca ouviu esse boato. O Everton explicou que ele não falou isso pra Thali e pro Rafa, de que eles não mereciam prêmio por causa de condições financeiras e tudo mais, tá? Bom, aí... Aqui já é a Thalira e o Rafa que chamaram o Vitor e a Rayane para conversar. Bom, nesse momento a Thalira explica ali pros dois, tá? O boato, ó. Thalira e Rafa chamaram a Rayane e Vitor para esclarecer o boato sobre o Everton. Vitor disse que tinha umas 5 pessoas quando ele escutou esse boato, só que o Vitor não quis falar quem que são as 5 pessoas. Você acredita nisso? O Vitor, gente, já tá se dando mal, ao meu ver, porque ele tá espalhando alguns boatos, fofocas pela casa, e não disse quem disse o quê. E tá dando uma confusão aí nas pessoas. As pessoas estão ficando com o pé atrás com o Vitor, tá? O próprio Everton e a Emily até falaram, antes da votação de ontem, que até poderiam votar no Vitor e na Rayane, porque tá uma fofoca meio mal contada aí, tá? A própria Thalira tentou questionar o Vitor para saber de onde veio essa fofoca, só que o Vitor não revelou. Mas quem falou? Foi um que falou. Tinha uns 5 na roda. Aí, não sei se vocês ouviram, falaram, mas tinha uns 5, tinha um bocado. A Rayane e o Vitor desconversaram, tá? Aparentemente, essa fofoca surgiu da própria Rayane. Gente. Aparentemente foi a própria Rayane que começou a espalhar isso. Da onde? Aparentemente da cabeça dela. Eu espero que a Record mostre mais cenas pra gente, porque o Play Plus sempre corta alguma coisa ou outra, a gente não consegue entender tudo ainda. Bom, sexta-feira que é hoje, né? Espero que a Record mostre aí tudo esse fuzuê, essa negócio de fofoca aí que foi, não sei quem contou, não sei o que lá, vamos descobrir quem que foi, tá? Thalira perguntou e o Vitor, ó, saiu ali no escanteio, não revelou da onde veio esse boato. A Thalira poderia ter, né, seguido o filme, falou, então fala, mas o Vitor, não tinha umas 5 pessoas e tal. E aí ficou por isso mesmo, gente. Vamos lá, gente. Aí, teve essa conversa aqui ainda do Everton com o Vitor e a Emily. O Vitor continuou queimando a Fran.
Agora dessa vez, gente, o Vitor queimou a Fran pro Everton pra Amy. Por quê? Porque ele não gosta da Fran e a Rayane também não, tá? E o Vitor falou o seguinte: essas pessoinhas aí tá jogando sujo, inventando coisas lá de fora, falando besteira, e foi tentar manipular um casal que a gente ama, disse o Vitor sobre a Fran, tá? Lembrando que o Vitor e a Rayane iriam votar na Fran e no Júnior, só não puderam votar porque eles ficaram imunes, né? Afinal, eles ganharam a prova dos casais aí. Vamos ver como que vai se dar esse desentendimento aí, porque o Vitor ainda não bateu de frente com a Fran e com o Júnior sobre por que não gosta da Fran e tudo mais, e fala que ela joga sujo e tudo mais. Mas por que joga sujo, Matt? Então, eles pegaram ranço, basicamente. Opa, até pulei aqui, vamos... Desculpa, apertei errado. Ó, gente, isso daqui tá dando muito o que falar na internet também. A Ana Paula disse basicamente que não tá gostando das pessoas que ficam brigando por causa de comida, porque o marido dela, o Anthony, é o mais alto, tem 2 metros de altura, e ele é muito grande, ele precisa comer muito. Só que isso daqui pegou muito mal pra ela, porque ela falou exatamente o seguinte, ó: eu não quero que fiquem falando do Anthony, ele come o quanto for necessário, ele é um homem extremamente grande. Ué, Ana Paula, mas ele vai comer tudo e o resto do pessoal não come nada, então. Porque ele é grande, ele pode comer toda a despensa e o resto da casa não come nada. Aí pegou muito mal esse comentário da Ana Paula. O pessoal achou que a Ana Paula foi muito egoísta, que só pensa no marido dela porque o marido dela é grande, então ele tem que comer mesmo e o resto, ó, que se lasque. Então pegou muito, muito mal esse comentário da Ana Paula. Diga aí nos comentários, vocês concordam com esse comentário aí de que o Anthony é grande, ele come o que for necessário para ele, porque é extremamente grande, e os outros só aqui se lasquem? Achei muito nada a ver o que a Ana Paula disse. Bom, aqui já aconteceu a votação, tá? E aqui a gente temos o Eros e a Gi, eles estão juntos no quarto da Switch Power, e aqui eles já começam a falar sobre como vai ser a divisão dos quartos, tá? Teve 2 momentos importantes dessa conversa dos dois. O primeiro momento foi que a Gi quer separar os 3 casais que estavam na sala, tá? Quais eram os casais que estavam na sala? A Fran e o Júnior, Ana Paula e Anthony, e Eike e Nath, tá? Por quê? Porque durante a votação ao vivo, para quem não percebeu, a própria Fran acabou expondo para todo mundo que os 3 casais da sala combinaram um voto para votar na mesma pessoa, no caso na Thalira e no Rafa, tá? Então houve essa combinação de voto e a Fran expôs para todo mundo, a gente combinou o voto mesmo e é isso aí, tá? E aí a Gio e o Eros percebeu essa movimentação de aliança do pessoal da sala e ela disse basicamente o seguinte, ó: acho que a gente tem que separar o grupo da sala, não gosto desse negócio de unir para votar em uma pessoa só, disse aí a Gi, tá? E foi isso que aconteceu, tá? O Eros e a Gi acabaram separando os casais que estavam na sala, então teve casal que continuou na sala, mas teve casal que foi para os quartos para eles não ficarem mais juntos. Outra coisa importante dessa conversa, tá? A Gi e o Eros disseram que não vão deixar os casais mais velhos, como, por exemplo, o Cadu, a Gretchen, esses casais mais velhos, dormindo na sala ou na barraca, porque eles são mais velhos, idosos e tudo mais, e precisam dormir numa suíte, precisam dormir na cama e tudo mais, que o corpo já não é o mesmo dos mais novos. Só que não pegou muito legal também esse comentário dos dois aí na Switch Power. Por quê, Matt? Porque basicamente todo casal que tá ali aceitou ir pro Power Couple tem que aceitar todas as dinâmicas, né? Não é porque a pessoa é um pouco mais velha que não vai dormir nunca na sala, que não vai dormir nunca na barraca. Então, esse comentário do casal aí de que eles vão favorecer os casais mais velhos também não pegou muito bem aí por parte do público. Diga aí o que vocês acham sobre eles sempre favorecerem os casais mais velhos para eles terem conforto, comida e tudo mais. Eu não acho muito legal, porque todo mundo aceitou participar do Power Cup porque tem perrengue, porque tem coisas legais, mas também tem coisas difíceis, né? Situações difíceis tem que superar. Bom, a divisão dos quartos ficou da seguinte forma, tá? Vamos descer aqui, ó. Como você sabe, a Gi e o Eros já estão na Switch Power porque eles ficaram primeiro no saldo. Vamos descer mais um pouquinho. Aí, ó. Eles dividiram da seguinte forma, gente. Cupuaçu ficou para Carol Radamés. Melancia ficou Rayane e Vitor. Uva, Nath e Eike que estavam na sala, eles colocaram no quarto uva. Abacaxi continua Bi e Gui, tá? Eles não mudaram. Kiwi fica Adriana e Domini. Jabuticaba, Gretchen Esdras que estavam no perrengue, né? Que é o quarto Jaca, né? Agora foram pro Jabuticaba. Cris e Cadu, que estavam na suíte, seguem na suíte, Cacau.
Pêssego, Fran e Júnior, que estavam na sala, agora foram pro quarto, eles dividiram, né? Tiraram mesmo as pessoas da sala que estavam juntos. E na sala ficou Emily e Everton, que estavam na barraca e foram pra sala. Ana Paula e Antônio, que estavam na sala e continuaram. E a Thalíria e o Rafa, que estavam no quarto e foram pra sala, tá? A Emily, gente, inclusive chorou, tá? Depois que descobriu que vai dormir na sala, porque ela falou que foi difícil a barraca, que estava frio lá fora, que agora estava na sala e começou a chorar. E ela se sentiu muito injustiçada de ter ido dormir na sala. Essa daqui nunca viu a Grande Conquista, né? A Vila da Grande Conquista. Aquela casa lá com um monte de pessoa, com uma junção de milhões de pessoas no mesma sala, mesmo quarto, mesma cama. Bom, ela chorou porque vai ter que dormir na sala. Bom, no perrengue ficou a Silvia e o André. Lembrando que o perrengue nem parece tão ruim, tá, gente? Parece que a barraca e a sala são bem piores que o perrengue, tá? O perrengue é o quarto Jaca, né? Que tava a Gretchen. E na barraca ficou a Giovana e o Diego, ok? O casal Eros e Gi, inclusive, disseram que a barraca ficou pro casal Giovana e Diego, porque eles são jovens, fortes e tal, e que vão superar o frio lá de fora. Bom, aqui já são alguns momentos depois da votação. A Giovana se irritou muito com o Everton, porque, se vocês viram, né, a Giovana e o Everton tiveram um desentendimento durante o programa ao vivo, durante a votação e tal, onde o Everton falou sobre vida financeira da Giovana, que a Giovana tem uma condição financeira melhor e tudo mais. Isso deixou a Giovana muito irritada. E olha só quem foi acalmar a Giovana. A Gretchen, tá, gente? A Gretchen foi acalmar a Giovana ali, tá? E o Diego depois chegou, né? Abraçou a Giovana e tal, e tentou tirar. A Giovana estava muito irritada, e a Gretchen tentou acalmar aí a Giovana, falando que ela não pode explodir, que é pra se acalmar e tudo mais, que são coisas que acontecem no jogo aí. Bom, a Carol também, depois do programa ao vivo, acabou expressando um comentário que deixou o pessoal chocado, gente. A Carol, que é a esposa do Radamés, ela disse o seguinte: se for pra cair na porrada, eu quebro os dois, a Ana Paula e o Anthony, na porrada. Só porque o Anthony é grandão, ele não fica em pé comigo. É uma técnica que leva 20 anos. A Carol parece que gosta de, né, artes marciais aí, tá? E essa é a técnica dela de 20 anos que derruba qualquer pessoa aí. Mas, Carol, não pode agressão na casa, né? Mas enfim, ela falou isso do nada. Ela soltou isso do nada, gente. Deixou o pessoal em choque até. Esse comentário de porrada, né? Ele não fica em pé comigo, uma técnica que leva 20 anos. Gente, a Carol quer dar porrada no povo mesmo, hein? Essa daqui tá prometendo barraco, tá? Mas só tá prometendo. Por enquanto ela não soltou tanto assim, não. Vamos ver quando ela vai soltar. Bom, aí tem várias pessoas da casa, inclusive o casal Rafa, Thalíria, Giovana e o André, que eles estavam conversando sobre a combinação de votos do pessoal da sala. Eles não acharam justo, não acharam legal, acharam muito feio, falaram que não tem por que ter combinação e tudo mais. Aí, gente, o Júnior, né, que era um das pessoas que estavam morando na sala, explicou o porquê que combinou voto, tá? Ele disse o seguinte: explica que a combinação de votos foi necessária para não irem juntos com casais próximos, visto que ele e Fran já estavam na DR, caso eles não vencessem a prova dos casais, tá? Ana Paula e Antônio também poderiam ir pra DR por causa do tempo da prova, e foram, né? E pensou na possibilidade do Eike e da Nath irem pelos votos da casa também. Então aqui ele justifica pro Guilherme e para o Diego porque, né, combinou voto. A gente combinou voto porque poderia cair os três casais estavam na sala juntos, na DR e tal. Então, imagina nós, os três manos juntos na DR, não sei o que lá. Ele explicou que ele só combinou voto para ter. E o Wake tá junto, tá? O Wake também tava na sala. Então, o Wake também justificou porque combinou voto, tá? Deixando claro que a combinação de votos foi para tentar salvar os casais que estavam na sala. Bom, o Diego então teve que desenhar pro Wake do porquê ele ficou escaldando com os três depois dessa votação de hoje por causa do efeito manada para colocar a Thalíria e o Rafa na DR. O Diego disse que se fizerem isso com a Thalíria também podem fazer com ele e com a Gi, tá? E aí daqui é o admin do Diego e da Giovana, por isso falou que ele não tá errado. Não foi eu que escrevi isso daqui, não. Foi o admin da Giovana e do Diego, tá? Então, basicamente, o Diego deixou bem claro, ó, se vocês combinaram de votar no Rafa e na Thalíria, vocês também podem combinar e votar em mim. Então, ele deixou claro que, tipo, opa, essa combinação de votos pode vir contra mim também. Então aí o Diego deixou claro que a combinação de votos pode acabar
dando mal até pra ele, por isso que ele falou que não achou legal a combinação de frutos. Bom, gente, esse é o nosso resumo, espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, por favor, deixa o like e se inscreva no canal para receber notificações e novidades sempre que possível, beleza? Grande abraço, comenta bastante e deixa aquele hype que também me ajuda demais. Valeu, até a próxima, fui.